Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de DaVinci Resolve, só dá uns 5 minutinhos, a gente já inicia as atividades, tá? Um minutinho. E aí, sabe, tudo bem? Só uns 5 minutinhos e a gente já começa aí a aula, tá bom? Beleza.
Olá, pessoal. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula de DaVinci Resolve, né? Em edição de vídeo. Na aula passada, a gente, né, iniciou ali um projeto de montagem, né? Fazendo um material dentro da DaVinci Resolve para poder a gente relembrar alguns conceitos, né? Fez a montagem, aplicou ela com os conceitos dos tipos de corte que a gente abordou, né? Teve esse entendimento dessa complexidade sobre montagem alternada, sobre jump cut, né? O resultado efetivo que isso tem dentro de um ritmo de filme, né? E todas essas aplicações foram concretizadas na aula passada, tá? Hoje a gente vai dar continuidade a um refinamento desse material para poder a gente chegar a um detalhamento mais preciso, para poder a gente começar a abordar a correção de cor em si, tá? Então, aqui eu vou fazer um refinamento do que ficou faltando, né, ali em si, e aí a gente dá continuidade, tá? Vou espelhar aqui minha tela para a gente dar continuidade, tá? Então, para quem não lembra como é que ficou o vídeo da aula anterior, vou dar um playback aqui, para poder a gente ver o que pode ser ajustado aqui, tá? Vou fazer uma renderização de mídia para poder recuperar o cache desse material, né? E aí a gente dá continuidade. Só um momento. Salve, tá conseguindo ver minha tela aí, cara? Porque tá aparecendo uma mensagem que não tá aparecendo para mim. Tá aparecendo a minha tela de reprodução aí ou não? Então, beleza, né? Calma aí. Carregou, vou aqui fazer a...
Bom, a gente tem aqui um delay, né? E ao que se parece, essa imagem, esse vídeo, né, vamos ter que fazer uma correção aqui. O nosso áudio termina um pouquinho antes, né, do vídeo em si, então a gente tem alguns momentos aqui longos, né, que a gente poderia encurtar em si para poder ganhar um pouquinho de tempo. Então o nosso vídeo acaba ali com 1 minuto e 48 o áudio, e a gente alonga o vídeo até 2 minutos e 3, né, como foi a proposta do material anterior lá no nosso briefing, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher alguns pontos, né, que eu senti necessidade de fazer esse encurtamento, né? Um deles é essa demonstração aqui da carne, tá vendo? Onde a gente tem um longo zoom até ele pegar e ir de fato ali para mostrar ao bife em si, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cortar algo onde já aconteça essa, né? Onde ele coloca ali, bata com a carne, que já tem essa ação anterior, então, um ponto onde ele já mostra aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar algo nesse ponto aqui, ó. Porque o corte em si vai acontecer na frente, os detalhamentos vão ser bem diferentes e interessantes, tá? Então, vou pegar nesse ponto, fazer esse corte com a tecla B, clicar no clipe anterior e retirar aqui e usar a linha magnética que eu falei para poder fazer essa colagem do clipe, tá? Vamos ver como ficou. Ficou bem melhor, tá vendo? Então é interessante a gente ver essa segunda passagem pelo vídeo, né? Como a gente consegue fazer alterações significativas no processo, né? Vamos olhar um outro material. Bom, esse take, né? Ele já não diz tanto como ele dizia antes. Então, olha, a gente vê que tem um corte aqui, nosso vídeo está todo rebuscado e esse corte, né, ficou meio solto, uma coisa meio vaga ali, sem necessidade nenhuma. Eu acho que só esse primeiro corte aqui, até esse ponto, tá vendo? Onde ele inicia com a faca e vai até ali, já é o suficiente. Então, a gente pode tirar esse excesso que está deslocado ali. Então, show! Ganhamos mais tempo, né? Exemplo aqui. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Já pode ser o take onde, né, está escorrendo ali o momento onde já está escorrendo o molho, né? Não preciso mostrar o antes do molho escorrendo, depois do molho escorrendo, né? Acho que mostra muita informação. Esse take também está muito longo, né? De mixagem, eu acho que metade dele já é o suficiente. Então aqui a gente já passa por um processo de refinamento aqui muito mais árduo, entendeu? Aqui a gente tem aqui a gente tem uma espera, né, de ação, né? E essa espera de ação acho que não é necessária, fica demonstrando um pouco de falta de profissionalismo. Então a gente já pode começar na ação, né? Então vem colocando. E eu acho que o take também está muito longo, então a gente coloca até o momento onde coloca ali a carne. Então a gente tira essas duas rebabas, né, esses dois excessos aqui do nosso material. Vamos ver como é que tá ficando. Vamos fazer esse refinamento, né, igual eu falei para vocês, e a gente já observa como é que é o resultado final disso tudo. Aqui também eu acho que está muito longo, acho que até aqui já é o suficiente. Também já fiz o corte aqui direto no clipe, vamos olhar. Também está longo esse segundo clipe, provavelmente manter o ritmo, vamos cortar ali quase no tempo que a gente tinha estipulado. Esse final fica um final um pouco mais contemplativo. Vamos ver o resultado final desse material, como que ficou, tá?
Bom, eu acho que o resultado ele já é um resultado significativo, né? Para um material de 2 minutos que a gente tinha proposto, a gente conseguiu ter uma rebaba aqui de 1 minuto e 47 segundos, né? Em si. Então, a gente tem aqui os conceitos que foi estabelecido do nosso vídeo, né? Então, a gente conseguiu entender essa confecção do material, né? A linguiça que é artesanal, a proposta de apresentar os produtos frescos, né? Os utensílios que são utilizados aqui na confecção do nosso material, né? Como é feito esse processo, então tem uma pessoa envolvida, então é feito basicamente ali à mão mesmo, então um produto manufaturado, então tem toda uma necessidade, uma excelência, né? Tem ali o toque do chefe, né? De um segredo com o seu ingrediente que, 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 que tempera essa carne, essa linguiça, né? E aí tudo, né, que a gente tinha visto no briefing que o nosso cliente fictício tinha nos passado, a gente conseguiu abordar aqui. E nesse caso, a gente teria que mandar esse vídeo para aprovação, né? Mas a gente teria que ter uma abordagem anterior, né, sobre a correção de cor, que é um dos elementos que a gente vai abordar nessa aula aqui. Então, com esse conceito, né, de uma primeira versão, com a necessidade de ser enviada uma primeira versão para um cliente, né, a gente já tem ali o corte pronto do nosso material, e agora a gente precisa fazer a confecção, né, da correção de cor do nosso material, tá? E aí, né, estabelecendo a mesma regra, a mesma hierarquia de que observar os contextos que definem esse material ser um material de sucesso, né? A gente viu, estudou, viu, observou o que precisava ser feito nessa questão artesanal do nosso material. A gente também tem que ter essa visão para a correção de cor, né? Então, a gente vai tentar abordar a paleta de cor que foi sugerida no briefing do nosso cliente fictício, né? Que seria o vermelho, o verde e o amarelo, né? E são cores também da nossa base das cores primárias. E aí, lembra que eu mostrei para vocês, né, um tempo atrás, sobre... Cadê? Que eu mostrei para vocês sobre como essa relação da cor, né, afeta a percepção que a gente tem dos elementos. Então, a gente vai abordar esses elementos aqui agora, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Não, não está aqui, mas eu tenho aqui um leve resumo, né, disso tudo. Então, por trás da psicologia das cores, a gente tem esses elementos aqui, tá? Então, a gente sabe que o verde ele transmite essa ideia de calma, tranquilidade, pacificidade, saúde, crescimento, vida, cura, dinheiro, né? A gente sabe que o amarelo tem essa ideia de iluminação, abundância, cautela, claridade, calor, otimismo, alegria, amizade. E a gente sabe que o vermelho tem essa ideia de exigente, apaixonado, emocionante, juventude, perigo, desafiador, urgência, né? Então a gente vai tentar pensar por trás daquele equilíbrio, por trás daquela hierarquia que a gente tinha submetido às nossas cores, esses toques, né? Então, a minha abundância em verde e amarelo ela vai ser maior que a de vermelho. Então, o vermelho, a gente vai dar alguns toques, né? Eu não vou ter aqui precisamente essa tabela de quão tão significativo uma representatividade de cor vai ter numa composição, mas sabendo que o verde, o amarelo e o vermelho tem essa psicologia por trás desses significados, a gente vai ter uma abundância maior, obviamente, em verde e em amarelo, né? O vermelho vai ser os toques, né? Vão ser os equilíbrios que a gente vai tentar trazer com o verde e amarelo, sabendo que o vermelho tem uma predominância muito mais forte no cenário, tá? O amarelo também tem, mas combinando com o verde, né, a gente consegue trazer um equilíbrio maior. E aí, trazendo as ideias do que essas cores têm de representatividade, a gente vai fazer um mix entre elas e tentar trazer esse equilíbrio de cor, trazendo o significado que cada uma tem, né? Com essa pincelada dessas cores. Então, no verde, a gente vai tentar trazer essa ideia de vida, né? De calma, de tranquilidade, do que o verde pode representar. O amarelo, a gente vai tentar trazer essa ideia de abundância, né? De alegria, amizade, iluminação. E o vermelho ali, essa ideia de exigente, o que o produto tem como proposta, né? E aí a gente também não pode esquecer dos elementos que a gente tem de contraposto, né? Que é essa ideia do preto, né? Então a gente tem ali a ideia do mistério, da formalidade, da sofisticação. Então a gente tem que levar isso em consideração. E também tem o branco, tá? Que é justamente o uniforme,
representatividade do elemento do personagem trabalhando, que é essa ideia de limpeza, né, de simplicidade, então bondade, então tudo isso ela acaba é, estando em torno de uma ideia quando a gente faz essa aplicação. Então, é importante, antes da gente fazer essa correção de cor, né, quando alguém for fazer uma correção de cor, dar uma olhada, né, nessas representatividades que, que a psicologia das cores podem nos fornecer para poder a gente trabalhar com isso, tá? Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso primeiro note, né? E aí, lembrando o processo de como funciona, né, a correção de cor. Cada um tem um tipo de organização dentro desse workflow, tá? Então, cada pessoa que for trabalhar com correção de cor vai ter um tipo de manuseio com essa ferramenta, tá? E daí vai variar muito a classificação desses nodes, como esses nodes vão ser classificados e por aí vai. E aí a gente tem, né, é, os nossos nodes aqui, né, que tem essa representatividade igual eu falei anteriormente, né? A nossa imagem RAW, ela é dividida, né, dessa forma. E aí os nossos layers, né, que são as representações das nossas cores, né, pelas cores primárias, né, e dentro do desenvolvimento do deburring, né, dessas imagens, o desenvolvimento do aprofundamento das cores de cada pixel, a gente tem uma divisão desses layers, né? Obviamente, inicialmente é como a imagem é, né? O como ela é captada em si e como ela é dividida por layers, né? E aí como é que fica a imagem final depois desse deburring. Então a gente faz uma classificações, a gente faz uma definição e divisão de cores por layer, para que a gente possa atingir precisamente cada layer de cor, para que a gente possa corrigir cada um separadamente e atingir o que a gente tem como objetivo, tá? E aí a gente tem um fator interessante, porque se vocês forem observar os nossos parâmetros, não, os nossos gráficos aqui na direita, a gente vai ver a quantidade de gráficos que a gente tem para mensurar esses valores de cores, né? Então, exemplo, aqui a gente tem um scope, né? Que vai medir do nosso 0 ao nosso 896. Aí lembra que eu falei lá anteriormente também a escala, né? Que a luz é. Então, a luz ela tem uma onda muito gigante, mas o nosso olho só consegue observar esse feixe, né, que beira, né, em baixas o ultravioleta e em altas o limite do infravermelho, tá? Mas antes disso tem os raios cósmicos, tem o raio-x, tem o infravermelho, de fato, né, a distância de onda do infravermelho, a gente tem as micro-ondas, a gente tem o radar, a gente tem o rádio, a gente tem a banda de broadcast, então, assim, a gente tem muita informação do qual a luz contém, mas dentro do espectro visual, né, a gente só tem esse limite visual, né, que são a representação das cores, tá? E é por isso que o nosso olho tem uma sensibilidade muito maior para gradações, né, para diferenciações de texturas, diferenciações de cores, diferenciações de relevos. Então, o nosso olho está apto a ver diferenças e não essa equalização que a cor tem, tá? E é por isso que também a gente usa elementos de equidistância para definir pontos de distância e por aí vai, tá? E aí a gente tem esse fator interessante, que é onde a gente atinge, né, dentro do espectro visual, né, de cor, de luz, de luminância, esse range, né, esse alcance que ela tem, né? E aí é como a gente faz essa classificação dentro dos formatos que uma câmera pode atingir. Então, a gente tem aqui o REC 709 e o REC 720. Então, obviamente, o formato que a câmera grava em REC 709 atinge um certo limite de abrangência de cor, e um REC 720 atinge um limite muito maior de abrangência de cor. Então, a gente tem aqui, ó, o fator 0 ao fator 700 e 520, e por aí vai. E aqui, na nossa correção de cor, a gente tem aqui, ó, do 0 ao 896, onde acima disso é o absoluto branco. E é a divisão da escala do vermelho, do verde e do azul, né? E aqui a gente tem outras formas de ver essa cor, então a gente tem alguns espectros maiores que não são visuais, mas que os nossos gráficos captam. Então a gente tem o vetor scope, onde é o equilíbrio de cor daquela roda de Cote
de Gautier, né, que eu tinha falado para vocês. Então, quando uma cor está aqui, ela vai ter um estabelecimento específico, e aqui a gente tem o chromacity, né, que é aquele mesmo gráfico que representa, que eu mostrei para vocês, que representa esse tipo de informação aqui. E aí vocês vão observar um fator muito interessante na correção de cor, né? Toda imagem RAW, né, que tem um mínimo de compressão ou não é comprimido, algo do tipo, nesse caso, essa imagem ela é uma imagem comprimida, e aí, por ser uma imagem comprimida, tem alguns fatores que comprimem as cores, né, para poder a gente ter um maior nível de detalhamento e aí a gente captar mais gradações, né? E aí a cor ela acaba sendo comprimida, porque se a gente opta a gravar um material em RAW, né, a gente entende que o máximo de gradação vai ser priorizado e o mínimo de coloração, né, vai ser aceita. O porquê? Porque a técnica que se usa para fazer essa correção na pós-graduação, ela vai ser mais efetiva, né? E aí a gente vai abrir esse espectro de cor para digitalmente fazer a indicação do que seria essas cores, né? Do que seria esses pixels de fato, tá? Mas aí eu tenho uma gradação muito efetiva na minha captação. E aí vocês podem observar que no espectro que essa câmera foi gravada, que o sistema já reconhece pelo formato do arquivo, foi um 709, o meu espectro, né, de cor, ele está sendo alcançado só nesse patamar, só nesse alcance do qual eu estou observando aqui. Então, você vê que tem uma compressão, se a gente pode observar que tem uma redução dessas cores aqui. E aí, o meu objetivo agora é abrir esse espectro de cor para que eu tenha, né, o alcance e acesso a essas informações, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como a gente geralmente faz isso, né? E aí tem essa classificação dos nodes, como eu falei para vocês aqui, como eu mostrei para vocês aqui nos gráficos anteriores, tá? E aí, essa organização, ela é feita de uma forma linear, né? Por assim se dizer. Porque a gente vai fazendo, né, a construção de nodes e camadas, layers, para que a gente possa ter uma divisão, né, dessas funções. Então, isso acontece caso eu queira fazer um tipo de correção, ou caso eu queira fazer uma alteração, caso eu queira fazer uma identificação dentro da edição ou algo do tipo, eu sei onde é que eu estou mexendo em cada ponto específico. Então, eu sei onde é que eu estou mexendo só no vermelho, só no amarelo, só no branco, só no contraste, só na saturação. Então, eu consigo fazer esse tipo de dinâmica. E, obviamente, para quem está trabalhando, né, mexer ponto por ponto inicialmente, é mais fácil, né? Seria uma forma mais visual de interpretar essas informações, tá? E também é uma sugestão de fluxo, né, de trabalho para quem trabalha com isso. Então, eu geralmente começo fazendo o color correction, né? Que é onde a gente vai abrir esse espectro de cor, eu vou identificar os pontos baixos, os pontos altos. Há várias maneiras de fazer isso, né? Tem como a gente fazer através do lift, né? Do ponto mais baixo e do ponto mais claro de cor. E aí, esse espectro é aberto. E tem como eu fazer uma identificação através via do software, né? E aí é importante, né? Aí a gente começa a entender a necessidade e a importância de metadados, né? Porque quando a gente tem uma informação de cor, formato de arquivo dentro do metadado, eu consigo fazer essa identificação aqui no meu software da DaVinci Resolve, tá? E eu vou mostrar para vocês como é feito as duas maneiras, tá? Primeiramente, né, vamos nomear esse label. Então, clicando no botão direito aqui, apertando Node Label, eu consigo dar um nome para esse label. Então, vamos colocar aqui como Color Correction. Bom, aí que tá, né? Geralmente a gente deixa um node, o primeiro node, como node none, né? A gente deixa ele como não seria uma reserva, mas seria é, um node sem nenhuma alteração para a gente fazer comparações. Então, geralmente a gente deixa um node com essa nomenclatura none, né, que geralmente é o 01, e geralmente se cria um outro node com uma especificação de correção, e aí sim a gente nomeia como color correction, tá? Color correction porque a gente vai corrigir, entre aspas, a cor, a gente vai abrir o espectro de cor, que aí são sistemas separados, né,
dentro da correção de cor. A gente tem o Color Correction, onde a gente abre esse espectro de cor, tenta ajustar, equilibra tudo isso, e vem com o Color Grade, onde a gente vai fazer esses ajustes de cores secundárias, cores terciárias, decorrentes da mistura de cor que foi feita dentro do DaVinci Resolve, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o Color Correction através do Color Space Transform, tá? Que é uma função do Resolve FX Color. Então, se você clicar em cima dessa opção, né, Color Space Transform, e arrastar para o nosso Node aqui, vai aparecer alguns inputs para poderem serem colocados. Então, se a gente tem informação desse arquivo, se a gente tem informação do metadata, obviamente eu sei como fazer essas indicações, tá? E aí, dentro do meu Color Space, exemplo, eu sei que essa câmera, eu sei que esse arquivo, ele foi gravado, né, no formato de REC 709. Então, eu sei que o meu Color Space, né, aquela coloração de espaço, ele vai atingir o espectro do 709. E eu sei que o gama, né, eu sei que a gama, a forma como esse formato foi gravado, ele foi gravado no S-Log2, né? Então, automaticamente, ao fazer esse tipo de destinação, né, esses inputs, o meu software ele já faz essa abertura. Então, olha lá no meu Chroma City, o tanto de cor e o espectro que foi aberto com esse tipo de informação. Então, eu já tenho acesso ali aos gráficos e tenho uma abertura dessa cor. Então, o meu espectro está muito mais amplo. Mas vocês observam que ainda tem falhas de informações nas adjacentes, mas a gente vai fazer esse tipo de aperfeiçoamento até que a gente atinja o máximo possível. Nunca vai atingir todo o espectro, tá? Porque, obviamente, a imagem vai estar escura, vai ter... geralmente, a imagem vai estar sem algum tipo de informação ou algo do tipo, porque vocês podem observar, né, ele é um gráfico, então é meio que se fosse uma ressonância do raio-x ali, né, como se fosse alguma ressonância de algo que está ressoando na imagem. Mas você pode ver que o ponto principal, né, a gente tem uma inflação aqui, um ponto de inflação aqui no meio, onde a gente vê que tem a intensidade de informação de arquivo, tá? Então, exemplo, vamos colocar 100, né? E 100 e com, 100 em com, 100 em com, tá vendo? A gente observa já a diferença que o nosso material tem, nosso arquivo tem de informações, tá? Beleza. O segundo passo, né? Como a gente pode fazer isso? Deixa eu tirar esse node, né? Igual eu falei, por que que a gente deixa um node com nome, tá vendo? Porque caso a gente queira deletar ou fazer algum tipo de procedimento para voltar a alguma ação anterior, é muito mais fácil a gente volta ao momento standard desse arquivo, tá? Então, clicando no botão direito, Correction, eu vou colocar aqui na linha dos meus nodes, eu vou colocar aqui, ó, Color Correction de novo, tá? E aí eu vou fazer isso através de pontos mais claros e pontos mais escuros, tá? Aqui tem como observar no meu HDR, né, algumas informações super interessantes, tá vendo? O HDR, ele cumpre essa função, né, de mexer nas cores secundárias, né, no momento segundo, mas ele também cumpre uma função muito interessante de acessar os bits de informações que a minha câmera tem. Então, eu sei que essa câmera foi gravada com 8 bits, então eu consigo ver a diferença entre o f-stops, né? Eu consigo ver como a minha câmera realmente grava uma imagem. Então, aqui eu consigo ter acesso, por exemplo, ao preto absoluto, ao dark, né? Que seria ali a sombra. Eu consigo ter acesso ao shadow. Eu consigo ter acesso à camada do light. Tá vendo? Eu consigo ter acesso à camada do highlight. E por aí vai, eu consigo ver o acesso do specular, né? Que seria o branco absoluto. Bom, é muito difícil a gente ter uma câmera que grave o preto absoluto e que grave o branco absoluto, mesmo porque é difícil de reproduzir esse tipo de imagem na vida real, e mesmo porque esses limites são só como referências, tá? O mais próximo que a gente conseguir alcançar disso é o ponto mais claro da imagem, e o mais próximo que a gente conseguir alcançar do preto absoluto é o mais próximo desse tipo de representatividades, tá? Pode ser que digitalmente isso seja feito, mas é só para vocês terem uma noção da importância desses gráficos, desses elementos, tá bom? Vamos lá. E aí eu vou estar,
puxar o que aqui, né? Eu vou tentar ver quais seriam os pontos mais escuros da minha imagem, né? Então, aqui no meu Dark, eu consigo observar áreas, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Que são as mais escuras, né, da minha imagem. Então, exemplo, se eu clicar aqui no Dark, eu consigo observar que ali, ó, tá um pouquinho, tá mais escuro, né, do meu modo. Então, eu sei que ali é um ponto interessante de eu procurar, né, o ponto mais claro da minha imagem. Então, vamos procurar uma outra imagem aqui, que seria o ponto mais claro da minha imagem. No Specular, eu não vou ter nenhum ponto, mas no meu Highlight, talvez eu tenha. Não, não vou ter, eu acho que por causa de algum aspecto, mas no meu Light eu vou ter, tá vendo? No meu Light eu vou ter pontos aqui, ó, que podem me ajudar a identificar esses pontos mais claros e esses pontos mais escuros. Vamos olhar. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho pontos ali que podem me ajudar nisso. Então, tem um outro ponto bem aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar o meu ponto mais escuro. Acho que eu vou puxar pelo mais claro. Tanto faz se eu puxo pelo mais claro ou se eu puxo pelo mais escuro. Mas aqui, ó, no outro gráfico, eu vou mostrar um outro gráfico para vocês. No meu parade, tá vendo? Também tem uma representação do qual o meu gráfico ele está um pouco comprimido, né? Então, exemplo, o meu vermelho ele está numa base do 128, mas ele não puxa tanto uma claridade. Então, em comparação a um terço daqui com dois terços de highlight, a minha imagem ela tende a ficar um pouquinho mais escura. Então, já sei que por natureza essa imagem é um pouquinho mais escura. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nas minhas cores primárias, vou no meu lift ali e vou puxar o meu ponto mais escuro, que eu sei, né, dentro dos meus parâmetros, que era aqui. Então, eu já puxei o meu ponto escuro. Vocês observaram que o meu gráfico, aqui no meu parade, ele desceu? Ele ficou na base linear do meu ponto mais escuro da imagem? Então, aqui definitivamente é o ponto mais escuro da minha imagem, tá vendo? Então, eu trouxe essa imagem e equalizei ela para baixo. Vamos ver como é que ficou no meu chroma key. Tá vendo? Eu já tive um ponto de abertura de cor interessante aqui, tá vendo? Agora, o que me falta é simplesmente puxar o ponto mais claro da imagem, né? Então, eu vou vir aqui com um zoom detalhadamente, né? Achar esse parâmetro. Então, provavelmente seja aqui. Bum! Olha aí, a minha imagem teve, né, uma abertura de cor interessante. Então, o meu RGB, né, o meu vermelho, o vermelho, o verde, o azul, tá vendo? Ó? Dentro do gráfico ultrapassou até a escala visual ali que a gente tem como referência. E aí, dentro do meu REC 709, a gente teve uma abertura, né, de informações um pouco diferente da que a gente tinha, né, usado lá como referência, tá? E aí vai muito do seu estilo, da forma como você gosta de fazer esse tipo de confecção, e aí a gente vai ter esse tipo de acesso a nossa paleta. Tem como fazer com os dois também, né? Então, assim, caso você precise de uma precisão muito, né, ampla a respeito disso, tem como a gente fazer isso também. Então, caso tenha esse tipo de percepção, eu posso usar o meu Color Space Transform e fazer esses inputs também, né? Então, eu posso vir aqui, referenciar isso como um REC 709, obviamente, e, né, vir aqui informar que isso foi gravado com a Sony S-Log2. Mas aí você vê que a gente já tem uma, uma diferenciação nos parâmetros, porque esses parâmetros não foram ajustados da forma como deveria ser, tá? Eu vou deletar, porque eu prefiro usar, né, o formato do nosso Color Space Transform, porque eu acho que a câmera, né, ela me traz mais resultados mais efetivos quando eu uso a identificação desses espaços de cores que a câmera geralmente nos tem, tá? Então, vamos vir no Color Space aqui, colocar o REC 709 e vir com o parâmetro que ela foi gravada no Sony S-Log2, tá? Ficou um pouco diferente, não ficou tão estourado. Por quê? Porque realmente a gente entende que isso, né, é uma imagem é, estabelecida por isso, tá? A gente tem uma outra opção também, né? Quando a câmera, né, nesse caso, ela já reconhece que esse formato é um REC 709, né? A gente colocar informações do gamut da câmera, né?
que no próprio software, na própria captação da câmera, né, eu fornecendo as informações que o gamut, né, que o ambiente de cor do espaço de cor que foi feito foi num corpo da Sony, do Gamut 1, ou 2, ou 3, seja qual for, né, eu consigo identificar as informações também que essa câmera foi gravada com o REC 709, mas que foi gravada no corpo da Sony. E aí eu pego o gamut desse color space dessa câmera. E aí eu tenho mais informação, né, que o meu metadata me forneceu do que foi gravado essa câmera, né? Então, eu tenho, além do S-Log que ela foi, eu tenho a informação que ela foi gravada num Sony S-Gamut. Então, isso acontece porque dentro do meu metadata de informação da Sony S-Gamut, eu tenho a informação que ela foi gravada no REC 709, que foi um material, um RAW, que os parâmetros de cor eram específicos X, Y, Z, e aí isso já me fornece, já me vem como base ali na abertura de cor. Então, eu abranjo uma área maior, né? E aí eu tenho um parâmetro de parade quase igual ao que foi gravado no dia da gravação, tá bom? Então, eu gosto de usar a abertura de espaço de cor dessa maneira, por quando eu tenho informações detalhadas do dia de gravação, através do meu método, tá bom? Então, beleza. Show de bola, né? A gente fez essa abertura, vamos colocar um nome de label lá, como color transform, tá? E aí eu vou tentar fazer o que agora? Eu vou tentar trazer um equilíbrio aqui dessas cores. E aí, o que acontece? Se vocês observarem aqui o nosso gráfico, né, a gente vai ver que a nossa imagem tem uma predominância muito grande de vermelho. O verde, ele está ali na base mediana. E a gente tem uma não predominância do azul. Tá vendo? O azul, ele está um pouquinho mais fraco. É, e aí vai. E aí a gente aprendendo a psicologia das cores que o nosso olho pode sim nos enganar, tá? E aí, eu observando essa imagem, eu estou percebendo realmente que tem um reflexo de vermelho ali batendo em alguns ângulos, mas, exemplo, se eu olhar rápido, vir bater, ou fechar o olho, olhar para outro objeto que tem uma interação cromática diferente, pode ser que eu não tenha essa percepção desse vermelho na minha imagem, tá? E não pode ser também que vocês não tenham, vou colocar em tela cheia, pode ser que vocês também não tenham essa percepção do vermelho por causa da taxa de bits que o meu computador talvez esteja enviando para vocês, mas eu sei que eu tenho alguns pontos aqui, ó, como aqui, como aqui, como aqui, como aqui, que a gente tem um reflexo de vermelho por todo o ambiente, né? E aí, né, eu observando que já consigo, né, verificar essas informações, também confirmo esse tipo de informação aqui no meu gráfico, tá vendo? E aí eu posso ter uma outra visão, né, de gráfico, caso eu não tenha essa confirmação ali com aquele gráfico. Então, eu observo que o vermelho ele tem alguns reflexos mais adjacentes acima do branco, então isso também confirma a teoria que a gente estava conversando. Então, eu tenho aqui no meu vetorscope, né, o peso que o vermelho tem na minha cor, então a gente observa esses pontos de luz aqui, a gente vê uma mancha muito forte do vermelho. O vetorscope é uma ótima maneira da gente ver reflexo, então, somente quando a gente bota os arquivos para reproduzir, então ele vai aparecendo como manchas, são bem interessantes, né? E aí eu tenho o meu histogram. O histogram não é tão bacana, mas eu não gosto de usar tanto ele, mas eu gosto de usar mais o Vector Score para saber se eu tenho realmente essa mancha excessiva, né? E o meu Power Rate aqui para demonstrar esse não equilíbrio dessas cores, né? E aí, como eu falei, o Color Correct ele tem como premissa essa ideia de fazer esse equilíbrio entre as cores, abrir o nosso espectro e equilibrar elas, né? E aí, como a gente poderia fazer esse tipo de parâmetro aqui, né? Eu posso fazer isso diretamente do meu Color Correct aqui, né? Então, eu posso mexer em alguns aspectos aqui, como na minha roda das cores, né? Lembra que a gente estudou sobre a roda das cores? Eu tenho alguns acessos aqui ao lift, ao gamma, ao gain e ao offset. Tá vendo?
Mexendo na ideia do offset, né, que seria fora a saída do escopo, né, a saída das cores, a saída do setup das cores, tem como eu trabalhar alguns aspectos individuais de cores aqui, né? E aí, observando que o vermelho ele está em baixa, eu posso fazer simplesmente o quê? Abaixar o vermelho? Sim. Se eu abaixar o ponto do vermelho, vocês observam que a minha escala zero, né, que abaixo disso não é visual, eu começo a fundir o meu vermelho com o não visual, tá vendo? Se eu começo a fundir o meu vermelho com o não visual, eu não tenho mais acesso nem informação a respeito disso. Então, se eu mexer diretamente no meu offset e reduzir a quantidade de vermelhos, eu só vou estar reduzindo a quantidade de vermelhos, eu não vou estar equilibrando e eu não vou estar tendo nenhuma interação cromática com essa cor, tá? E aí o que eu posso fazer? Mexer no verde, exemplo, se eu mexer no meu offset do verde, se eu mexer no meu verde total, subindo ou descendo, acontece a mesma coisa. Se eu mexo no meu offset do azul, a mesma coisa. Eu não trabalho com informações, né? Não visuais. E aí, o que que eu tenho que fazer? Como é uma onda, né? Eu tenho que trabalhar esse aspecto na sua mediunidade. Eu não sei nem como é que fala essa palavra, mas eu vou trabalhar na equidistância dessa cor. Então, lembra que a gente tinha um ponto mínimo de uma cor, o ponto máximo dessa cor, e a gente tem o meio, né? Que é essa soma dessas cores, e aí a gente tentar ajustar o mais próximo possível da cor de representação. Então, a gente vai fazer isso com o azul. Então, eu vou trabalhar na equidistância do meu azul para dar uma subida no tom desse azul e talvez eu tenha uma interação cromática com essas duas cores aqui, tá? E aí, eu tenho aqui a minha gama, né? Que é justamente o meu espectro de cor, né? É onde eu tenho essa saída, onde eu tenho a gama, a média, né? O que está ali no meio desse espectro de cor. Gama não é muito bem essa definição, né? Mas a definição de gama não é muito bem essa, mas a definição de gama seria algo mais como a mistura, né? O elemento de cor, né? Em si. Então, seria como eu tivesse um elemento e esse elemento dentro dele tem as informações que são as cores. Então, a gama ela é essa representação. Exemplo, se eu abrir aqui o ChromaCity, vocês vão entender que, exemplo, aqui dentro desse chroma, que também é cor, dessa gama que está aqui, eu tenho essa gama de cores, tá? Então, beleza. Na minha gama de cores, eu vou trabalhar na equidistância só do azul. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou tentar trazer um equilíbrio, né, subindo o meu espectro de azul. Bom, como toda cor, né, tem uma interação cromática com o ambiente, ao subir o azul, eu estou somando essas cores com o vermelho e o verde. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente reduzir o meu vermelho, né, a sua gama. Então, eu subi 2 pontos de azul e desci 2 pontos de vermelho, né? E aí, entre aspas, eu quase atingi um equilíbrio aqui. Mas a gente observa que ainda tem alguns pontos aqui que não estão ajustados. Então, eu vou descer ponto um ponto de vermelho e subir um ponto de azul, tá? E aí a gente teve, entre aspas, né, um equilíbrio de cor. Vamos ver se é possível ver, mas eu deveria ter colocado esse equilíbrio em outra aba, mas aqui eu tenho como observar isso aqui. Aqui tem como a gente observar. Tá vendo que tem -3 e mais 3 aqui. Vamos resetar esse gama para vocês verem como é que estava antes, como é que ficou agora. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Fica nítido a quantidade de vermelho que a gente tinha nessa câmera. Olha o tanto de vermelho que a gente tinha. Calma aí, que não foi... Não, eu sei qual é o ponto aqui. Era -3 e mais 3. Então, vocês observam, olha, como estava antes e como ficou depois. Antes, depois. Antes, depois. Então, a gente vê que 3 pontos dentro do espectro de cor, para mais ou para menos, são 6 pontos, né? Porque essas somas elas não se aniquilam. E aí, a gente tem um equilíbrio de cor. Besta, idiota, estúpido, mas não é. A gente vê que o nosso olho realmente nos engana muito, né?
dentro desse processo de interação cromática. E aí a gente estabeleceu isso aqui, observou que a gente fez um equilíbrio de branco. Em tese, né, a gente está com o espectro de cor, né, com esse equilíbrio de cor, com essa ideia de cor já ajustada, tá? E aí, obviamente, a gente teve uma mistura através disso, a gente teve uma interação com outras cores, do qual a gente precisa se ambitalizar, né? Então, após esse processo, né, eu posso partir para o ajuste de cor, para a intensificação desses elementos, ou eu posso partir para um gradiente, né? Eu posso gradar essas cores, então eu posso ter diferenciações, né, resultantes, onde me dão mais qualidade e tonificação dessas cores. Então eu posso vir aqui, ó, no meu correction, novamente, vir no meu label, criar aqui um color grading, né, onde eu vou fazer esse processo, né, de gradientação de cor, e eu vou trabalhar com o meu HDR, com o meu High Dynamic Range, onde eu tenho essas diferenciações de layers. Por quê? Porque é nele, né, que eu vou conseguir trabalhar esses aspectos. Então, aqui, exemplo, agora já me apareceu um aspecto de black, né, total, e um aspecto de dark total aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui no meu Dark? Eu vou tentar, né, usar o meu gráfico aqui, novamente, para trazer um equilíbrio em algumas ondas, né, ou algumas informações do qual vejo que não está com tanta informação. Então, aqui, exemplo, eu tenho no meu parade aqui, tá vendo? Alguns aspectos que ainda não estão totalmente equilibrados. Então, o que eu posso usar aqui? Eu posso usar a exposição, exemplo, para sentir e entender, né, como é que está esse tipo de informação. Bom, eu percebi aqui que eu não tenho tanta coisa a ser feita no meu Dark. Eu acho que o meu Dark ele não está com tanta desinformação assim, né? Mas eu posso olhar diretamente só para ele ali, ó, tá vendo? Ó, eu tenho alguns aspectos, quando eu clico no meu Dark, deixa eu fazer uma referência para vocês verem aqui, exemplo. Vamos ver. Se eu clicar só no meu Dark, ó, me aparece algumas informações do gráfico dentro do gama de cor. Tá vendo? Dentro da gama do chroma de cores que eu tenho aqui, me aparece só as informações do meu Dark, tá vendo? E ali eu observo que eu tenho um gráfico do qual eu posso manipulá-lo. Então, se eu abaixo ou desço, por trás desses elementos, eu consigo fazer um trabalho interessante. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar dar uma suavizada, diminuindo um pouco essa exposição aqui, tá? No meu shadow, do mesmo ponto, tá vendo? Eu não te, eu tenho algum aspecto que esteja estourado, alguma coisa assim do tipo, eu posso observar pelo gráfico e também por essa referência visual que eu tenho aqui na minha tela, tá vendo? Onde eu elimino o detalhe em si. Eu posso fazer isso também através dessa ferramenta aqui, onde eu posso observar esses elementos, tá? Clicando no Shadow, bom, eu não tenho nenhuma sombra do qual eu esteja me incomodando, mas, exemplo, eu posso, exemplo, caso minha imagem esteja com muita sombra ou com pouca sombra, eu posso fazer esse tipo de exercício aqui que me traga esse equilíbrio. Então, estou puxando um pouquinho, estou alongando essa imagem, estou diminuindo um pouco a exposição da minha sombra para ter uma imagem mais contrastada. Por quê? Porque eu vou aumentar um pouco da minha luz e aí eu vou ter essa gradação resultante lá na frente, tá? O meu light. Bom, o meu light eu não tenho também tantas informações assim extraordinárias sobre o Light, mas eu tenho uma base um pouco abaixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir. Tá vendo que tem ali no meu gráfico que tem o limite do Light, que é 512, que é a definição da metade do espectro do gráfico que eu tenho de cor. Então, abaixo dele, eu estou vendo que não tem informação ali. Eu vou tentar dar uma subidinha para ver onde que eu chego, tá? Vamos olhar. Então, a base do meu light eu dei uma subidinha, beleza. Vamos olhar no meu highlight. Bom, no meu highlight eu não tenho quase nenhuma informação, assim, e quase nenhum tipo de detalhamento do qual eu tenho que consertar. Então, não há necessidade de eu fazer esse tipo de manuseio, tá? Mas, bom, aqui no meu color grade eu consigo entender, né,
o aspecto visual que eu já tive da minha correção de cor. Então, observe lá no gráfico. Ó. Vou aumentar o gráfico aqui para vocês verem. Sem o color grade, com o color grade. Sem o color grade, com o color grade. Tá vendo que eu tive uma expansão da minha cor aqui? Então, se vocês forem observar, ó, se eu tirar o meu color grade, a minha imagem, ela reduz, né? Ela achata, né? Se eu coloco o color grade, eu tenho uma expansão da minha cor, eu tenho uma evasão da minha luz dentro do espectro visual do qual eu tenho, né? Pode não parecer, né? Pode não ser notável aqui por vários momentos, por várias questões da minha transmissão, o meu monitor ou diversas outras situações, mas é o que eu falei. Isso pode ser também por um motivo de a nossa retina estar cansada, vários elementos que podem estar interferindo nesse tipo de percepção. Mas eu consigo perceber aqui a diferença que tem, né, na minha imagem. Então, principalmente elementos aqui na lateral, a sombra, a gradação. Então, a minha faca, né, ela fica mais viva, o reflexo dela fica mais entonado. E eu percebo que o meu espectro ali, no meu gráfico, né, no meu parade, ele é aberto. Então, eu consigo ter mais acesso à informação, eu tenho mais informação na minha imagem, eu tenho mais detalhamento da minha imagem para as próximas etapas que eu vou estar fazendo com a minha correção de cor. Então, como quebra-cabeça, eu tenho aqui o meu color grade, que foi definido, e eu tenho o meu color correction. E aí eu posso ver, né, como era a minha imagem zero. Então, olha só como é que é a diferença que a gente já teve, né? A minha imagem com color correction, a minha imagem com color grade. Então, ela já começa a ganhar uma vez, já começa a ganhar textura e começa a se construir uma nova imagem em si, tá? Bom, por trás desses elementos, tudo que a gente construiu como color correto, como color grade, bom, a gente tem uma imagem equilibrada, né? Então, o nosso gráfico, vou tirar tudo aqui, ó. Olha como é que era o nosso gráfico e olha como é que ficou o nosso gráfico depois da nossa correção de grade e correction, né? A gente abriu as informações e as informações estão aqui presentes. Eu tenho alguns elementos da minha imagem do qual eu possa ter uma gradação através do contraste, né? E esse contraste eu vou usar usando as cores que estão nesse elemento, né? Então, eu tenho aqui o vermelho, eu tenho aqui o amarelo, e eu tenho o amarelo do queijo, né? Esse amarelo está um pouco morto, eu tenho um pouquinho do verde ali atrás, e aí o que que eu posso fazer aqui nessa imagem como sugestão? Eu posso enriquecer esses elementos, né? Então, uma outra mágica que o DaVinci Resolve tem na sua edição na sua edição de cor, no seu tratamento de cor, é intensificar elementos, né? Então, a gente está fazendo uma propaganda de um produto alimentício e, obviamente, esses alimentos eles precisam ter uma certa um certo destaque, né, na nossa imagem. Então, a gente tem um queijo, que é o primeiro plano aqui, que esse queijo não está tão suculento como ele parece ser, né? Então, a gente tem os objetos do fundo, mas esse queijo principal, esse pimentão, tudo aquilo que interage com a minha composição aqui, ela não está tão relevante. E a gente tem como objetivo tornar isso relevante, tá? E aí, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou trabalhar com um objeto que tem uma hierarquia um pouco grande, né? Então, eu vou colocar ele como o limite, né, de destaque para que os outros objetos possam ter uma relação com ele um pouco mais sutil, tá? Então, o vermelho é o que mais chama atenção, o amarelo em seguida pela nossa roda de Gaussian, e aí a gente tem um terceiro amarelo. E eu quero que esse amarelo aqui, que está perdendo atenção para o vermelho e para o laranja em si, tenha um destaque legal. Então, eu vou colocar o vermelho como limite. Então, eu vou trabalhar nele primeiro, tá? Então, eu vou vir aqui criar um novo leite, um novo node, e vou nomeá-lo aqui como vermelho, né? Eu vou trabalhar os pontos vermelhos da minha imagem. Então, clicando no botão direito no meu node aqui, criando vermelho, criando uma linha do tempo para ele, eu vou usar uma ferramenta muito interessante. Só pegar água aqui, pessoal.
Um minutinho. Então, eu vou trabalhar o vermelho usando essa ferramenta que é magnífica. Se vocês verem aqui no software, tem um conta-gota, né? E aí a gente tem uma ferramenta chamada Qualifier, né? O Qualifier, ele é um conta-gota onde, por exemplo, se eu clicar em cima dessa ferramenta e usar esse picker, né? Ele vai pincelar para mim aqui o elemento da média de cor que eu selecionei, né? Clicando em cima dele, ele vai me abrir uma identificação. E se eu clicar nessa ferramenta aqui, ó, no highlight, ele vai me abrir a camada e o espectro onde ele fez esse pique, né? Essa seleção, essa pincelada de cor. E aí a gente pode perceber que dentro desse, desse rio, né? Desse elemento de cor, ele só pegou o vermelho, né? E aí que eu posso fazer alguns ajustes, onde eu posso abrir o espectro de cor, né? Para identificações de outros objetos interessantes. Então, eu abri a minha escala de cor. Posso mexer na minha saturação, então, exemplo, eu posso abrir camadas onde eu vá abrindo esse espectro, então, exemplo, eu tenho um espectro maior de saturação, eu posso vir aqui ajustando, tá vendo? Para poder eu ter acesso a essa camada inteiriça do vermelho aqui. Posso trabalhar também na minha luminância, então, no aspecto de luminância eu posso ter acesso a esse vermelho para ter uma noção e ir comparando ali aonde que eu tenho acesso a esse vermelho, tá vendo? E é muito interessante porque, exemplo, eu consigo eliminar pontos que não são interessantes na minha edição. Eu posso adicionar sombras também, né? Então, além do vermelho principal, eu tenho uma variação da equidistância novamente entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da minha luz, tá? Então, ó, eu posso ir ajustando até eu conseguir achar um ponto de interesse para minha imagem, tá vendo? Ó, então, eu vou trabalhando aqui, um trabalhozinho de formiguinha mesmo, para poder eliminar e identificar onde é que eu quero mexer. Bom, mexi, né, no meu vermelho, e vocês observam que tem uma coisinha bem interessante, tá vendo? Como eu falei para vocês, a interação cromática é uma coisa muito boa, mas também muito perigosa. No momento que eu vou selecionando esses pontos, eu vou observando os reflexos que ainda tem na minha imagem. Anteriormente, possivelmente, teria muito mais reflexo não, no ambiente que o nosso gráfico estava demonstrando, né? E aqui eu consigo ver um reflexo na faca. No reflexo, eu consigo ver o reflexo do vermelho na faca, né? E isso me aparece aqui, tá? Então, se eu mexo no elemento principal, obviamente eu vou mexer nos reflexos. Se eu mexo nos reflexos, toda a soma das cores vão ser alteradas, tá? E aí, é, a importância da gente fazer o equilíbrio anteriormente de começar a mexer nas cores separadamente, tá? Beleza. Consegui fazer esse tipo de destaque aqui. O que que eu posso fazer aqui, né? Aqui eu posso fazer alguns processos interessantes. Selecionei o que eu precisava selecionar no meu LDR. Posso vir aqui, ó, e mexer em alguns pontos que eu acho que talvez ajudaria a fazer esse tipo de identificação ou algum tipo de correção. Então, o meu pimentão, eu posso dar uma saturada nele ou uma dessaturada nele, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de configuração. Eu posso dar um booster na minha cor, então, não exagerar nesse booster, mas, exemplo, aumentar 3 pontos, por exemplo, eu posso aumentar o detalhe desse tipo de informação, eu posso mexer no contraste desse pimentão, né? Eu posso mexer na temperatura de cor do meu pimentão, né? E eu posso fazer uma coisa super interessante. Eu posso alterar a cor desse pimentão. Então, exemplo, caso eu não queira que esse pimentão seja essa cor, eu posso simplesmente vir aqui mudar, colocar a cor que eu achar que seja interessante, tá? Não vai ser o nosso caso e não vai ser a nossa proposta, mas é só para vocês verem a possibilidade que a gente pode fazer com o nível de alteração de cor, né? Trabalhando com pigmentos. Então, eu dei uma leve saturada nesse pimentão, não teve um resultado muito efetivo, eu posso vir aqui, simplesmente voltar e fazer isso novamente, tá? Vamos ver como é que ficou, como era o pimentão antes. Bom, consegui dar uma leve clareada nele aqui, tá? E aí, eu tenho agora um outro elemento ali,
que é o meu amarelo. Então, o mesmo processo que eu vou usar, tá? Eu vou vir aqui, botão direito, correction, trabalhar com isso aqui, trabalhar, botão direito, onde label, amarelo, tá? Vou vir aqui com amarelo, clicar no botão direito em cima e vai aparecer para mim o mesmo ponto ali que a gente estava falando. Então, eu vou vir aqui no meu RUI, vou trabalhar com o espectro que precisa ser trabalhado. Então, eu vou vir aqui, tananã, mexer nele aqui, vou trabalhar na minha luminância, aonde que eu estou atingindo com com a minha certa luminância, tal, tá, bacana. Sair desse ponto, vou fazer uma leve saturação na minha imagem, só para ganhar um pouco de relevância dentro da minha gradação, tá? E aí a gente vai chegar no patamar do qual a gente queria trabalhar, tá? Posso trabalhar com verde? Posso trabalhar com verde. Por quê? Porque é uma cor também primária, então é importante ela estar presente nesse aspecto de uma certa relevância, tá? Então o verde está ali, selecionei o verde, vi, né, a importância e o peso que o verde tem na minha imagem. Olha com quanta informação esse verde reflete no meu espectro aqui. Então, selecionando ele, obviamente eu ganhando um pouco de cor com ele, eu estaria também abrindo esse espectro para reflexos, né? Então, por exemplo, se eu mexo aqui no meu RUI, eu coloco um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, ó, o tanto de informação que ele reflete ali. Deixa eu mexer na minha saturação, então, ó, ele abre quase todo o espectro de cor. Então, quase toda a minha imagem tem verde ali, tá? Beleza. Eu vou simplesmente só saturar um pouquinho para a gente ter, né, esse ganho ali, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho e vamos ver como é que ficou. Bom, vamos ver como é que ficou, ponto por ponto. Vamos ver o verde, se tem essa relevância toda, vermelho. Bom, a gente vê o peso que o vermelho tem, né? Tipo, mexe um pouquinho, o vermelho já explode. Beleza, agora o nosso objeto central é esse amarelo, que é um outro tipo de amarelo, né? E a gente quer que esse amarelo seja, né, vivo, né? Não com essa cor de um verde, um amarelo de queijo sem graça. Então, botão direito, correction. Vou nomear aqui, como a gente já tem o amarelo, vou colocar amarelo queijo central, tá? E vou colocá-lo na minha do tempo. Vou separá-lo aqui e vou identificá-lo dentro do meu qualifier, né? Então, clicando em cima do qualifier, obviamente vai abrir um espectro aqui para mim, né? Eu vou, né, tentar identificá-lo aqui. Vocês veem que quando eu coloco em cima do amarelo, é um amarelo quase branco, né? Um amarelo quase da cor da luz que está sendo emitida. Então, fazer o ajuste aqui no meu RUI para poder fechar um pouco esse espectro de cor para que eu tenha todo o objeto que eu acho interesse ali, né? E aí eu venho na minha luminância e tento pegar um pouco mais de sombra que esse amarelo está tentando refletir para poder eu conseguir isolar só essa cor que está ali, né? Calma aí. Então, ó, tá vendo? Eu mexi um pouco na saturação também. Estou quase isolando o objeto, só que eu também estou quase pegando outro tipo de informação. Então, ó, diminui a sombra. Estou diminuindo um pouquinho, talvez, da luminância ali mas aí eu estou pegando sombra em cima. Ó, olha aqui. Ok, vou pegar um pouquinho mais ali. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Pegou muita sombra. Ok. Bom, acho que aqui a gente entra no aspecto interessante desse queijo, né? E aí a mágica acontece aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um booster nesse queijo, obviamente.
aumentar os pontos aqui, vou aumentar um pouco de detalhe, vou aumentar um pouco do meu contraste nesse queijo, né? E vou aumentar um pouquinho da minha saturação. Bom, vamos ver como é que ficou esse queijo na minha imagem. Bom, completamente diferente, né? Então, a gente tinha um queijo que estava morto, e agora a gente tem um queijo que simplesmente ganhou vida e relevância dentro da imagem, né? Então, vou mostrar para vocês como era o queijo antes e como está o queijo depois. Então, olha a diferença que eu tenho de um queijo para o outro. É basicamente absurdo, né? Então, não era perceptível antes da gente fazer esse tipo de trabalho, e agora a gente vê como, sem essa tipo de alteração de cor, a gente não conseguiria trazer esse tipo de resultado, tá? O queijo praticamente tomou, né, o seu protagonismo de volta, que não estava tendo de antes outras cores. Mas aí tem uma regra de estabelecer, obviamente, os limites das cores anteriores para que a gente possa atingir, né, esse tipo de manipulação. Porque se eu só tinto o queijo, né, como algo surpreendente, os objetos do fundo também não têm relevância, né? Então, o queijo ganha destaque, os objetos ficam totalmente isolados. Se esse for o objetivo, obviamente não há nenhum problema, tá? Mas nessa questão era para a gente montar como se fosse um quadro mesmo, né? Como se fosse um objeto com hierarquia. Então a iluminação batendo reflete no vermelho, que o vermelho, né, ganha essa composição, mas o nosso queijo por si só ele não tinha essa, essa característica no seu produto original. Então a gente trouxe esse tipo de relevância e ganhou ganhou muito mais vida, né? Ficou bem interessante, ficou bem melhor. E aí, exemplo, a gente tem algumas brincadeiras que a gente gosta de fazer, exemplo, como a gente poderia ser um queijo podre aqui, tá vendo? Se fosse a nossa intenção, nosso queijo ruim, estragado, então, exemplo, eu posso alterar, né, o seu objeto ali, e esse destaque ele fica bem interessante, tá? Um queijo azul ou algo do tipo, tá? Só para vocês verem as possibilidades que a gente pode ter dentro do DaVinci Resolve, até para pós-produção, né? Algo com pós-produção ali, que a gente poderia brincar bastante, tá bom? Bom, deixa eu ver. Bom, acho que contraste, deixa eu diminuir um pouco. Agora eu estou fazendo um modo aqui, calma aí. Calma aí. Aí tem como mexer também no shadow ali, tá vendo? Para dar um destaque até um pouco mais natural. Então, equilibrar essas questões de sombra que esse queijo pode trazer. Então, eu tenho um controle total dessa imagem, uma resolução muito bem definida. Mas olha como é que ficou impressionante essa coloração ali da cor. E vocês podem perceber que até instintivamente o nosso gráfico ele tem uma alteração. É, é interessante que o nosso azul estava muito embaixo, medianamente, e o nosso vermelho muito alto. E a gente acabou que subiu bastante o azul e o vermelho acabou descendo. Então, de novo, o equilíbrio do gráfico mostrando que a gente estava no caminho certo, tá? Acho que esse node aqui, por isso, a gente encerra, né, por hoje. E aí, no final dessa coloração, né, da composição final de um parâmetro para outras imagens, a gente pode criar, exemplo, LUTs, né? Clica no botão direito aqui, ó, a gente faz um grab do estilo aqui dessa imagem e a gente tem um LUT como referência para a gente usar nas próximas imagens, né? E aí é o segredo que o DaVinci Resolve tem para poder fazer esse tipo de trabalho, né? E é interessante a gente observar aqui, ó, a gente tem de 1 a 45, né, cartelas, né, para serem coloridas. Então, olhando esse tipo de informação, você como corretor de cor, né, a pessoa que está fazendo essa correção de cor, tem como você mensurar aqui quanto tempo você gastaria, né, vamos supor, para fazer uma correção de cor observando esse tipo de cartela. Então, quanto tempo você gastaria por cartela, né?
vamos supor que seja 15 minutos, vamos supor que seja 20 minutos, vamos supor que seja 30 minutos. Né? Esse tipo de cálculo, né, você poderia dizer ou fornecer ao seu cliente para poder passar um orçamento ou algo do tipo. Mas vocês viram como é detalhado, vocês viram como é importante as etapas e os processos desse tipo de correção de cor. E na próxima aula, a gente vai matar com checkmate como resolver essa dinâmica de encurtar tempo, de seguir alguns passos, seguir algumas dicas para poder a gente navegar na correção de cor efetivamente, tá? Mas a gente conseguiu passar por parâmetros básicos de correção de color correction, de color grade, de definições de cores terciárias, de destacamento de cores, de redesign de elementos. Então, a gente conseguiu trazer um elemento que estava ali opaco e não presente na imagem, e trazer ele com vida, né? Então, a gente trabalhou com composição. Então, é muita informação. Obviamente, não vai conseguir preencher tudo isso no curso. A gente gastou quase uma hora aqui só no Node, mas eu vou estar trazendo outras dicas para a gente, né, introduzir e entender melhor essas questões, tá bom? Eu acho que por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, tá? A próxima aula vai ser quinta-feira, tá? Às 3 horas da tarde. Encontro vocês lá, viu, pessoal? Valeu aí, fica um abraço. Até mais, pessoal. Valeu!